Ai, bem-vindo à comunidade trans. Mas antes, deixa eu verificar umas coisas aqui. É porque assim, existe todo um protocolo, tá? Você tem que seguir determinadas coisas em determinado tempo, que não pode ser nem devagar e nem rápido. Porque senão a gente não vai estar te validando. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Maia Massafera. Pois é, esse momento chegou, era o momento que estávamos aguardando há algum tempo, né? Porque, enfim, vazaram a notícia, coisa que não deveria ter sido feita, mas Maia Massafera, de fato, iniciou sua transição de gênero e, assim, iniciou de um jeito bem rápido, bem rápido. A gata, ela já era conhecida na internet. Eu não vou falar nome morto de ninguém aqui, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sendo um nome morto que fosse público antes ou não. Não trabalhamos dessa forma na transmissão. E olha, esse vídeo aqui vão ter muitas camadas, porque a gente vai ter que falar sobre saída do armário forçada, a gente vai ter que falar sobre uma transição rápida e também sobre uma transição tardia. São muitas coisas a serem comentadas. Isso porque a Maia Massafera ela já era bem famosa antes de iniciar a transição de gênero dela. Ela construiu toda uma carreira de influencer, então assim, ela já era conceituada. As pessoas sabiam quem ela era, sabiam assim o que esperar dela, ou pelo menos achavam que sabiam o que esperar dela. E a gata simplesmente ela deletou tudo do Instagram, ela deu uma sumida das redes sociais, ela deu uma sumida de tudo, o que levantou muitas especulações. E nisso que levantou muitas especulações, a gente teve jornalistas indo atrás de fatos. E até aí, tudo bem, é o trabalho deles. Uma pessoa famosa, de repente, deletou tudo do Instagram, deu uma sumida e tudo mais, vai chamar atenção e os jornalistas vão querer saber o que aconteceu. Mas agora a gente entra no ponto ético. Porque se você é jornalista, você foi atrás da informação e você descobriu que aquela pessoa sumiu porque ela estava em um processo de transição de gênero, cabe a você respeitar esse processo de transição de gênero. Cabe a você não dar esse furo de reportagem. Cabe a você se resguardar e esperar que a própria pessoa saia do armário. Porque uma das coisas mais caras às pessoas LGBTQIA, é o seu próprio tempo. O seu próprio tempo para iniciar seus processos, para sair do armário, para comunicar para o mundo quem essas pessoas são. E quando um jornalista vai lá e tira isso dessa pessoa, ele está ferindo uma das coisas mais sensíveis que existem para pessoas LGBTQIA. Quando um jornalista vai lá e faz uma reportagem, mesmo que seja uma reportagem que seja assim, aparentemente respeitosa com o atual gênero de uma pessoa trans, ainda assim, você não faz isso se essa pessoa não tiver saído do armário. Se essa pessoa não tivesse assumido. Só essa pessoa sabe o momento correto de falar para o mundo quem ela é. Jornalista que tira isso de uma pessoa LGBTQIA+, é jornalista antiético. É jornalista que tá sendo escroto pra um caralho. Mas isso, né, eu tô falando partindo do pressuposto de que realmente houve uma tirada de armário aqui. Porque quando a gente tá falando de pessoas famosas, né, existem muitas especulações e tiveram muitas pessoas que especularam. Você tirou um pouco minha concentração. Mas enfim, quando esse jornalista, que eu nem vou citar nome aqui, mas quando esse jornalista fez matéria dando furo de reportagem da transgeneridade da Maia, teve gente que achou que talvez fosse uma jogada de marketing da própria Maia, que ela tinha falado pro jornalista liberar informação pra ir já, né, enfim, incitando as pessoas nisso e tudo mais, né? Bom, a gente não tem nada que comprove que foi uma jogada de marketing e eu, particularmente, não acredito que tenha sido uma jogada de marketing. Então aqui a gente vai assumir que não foi, tá? Se um dia sair uma informação nova, aí são outros 500. Mas até esse momento foi uma saída de armário ali forçada, que alguém foi lá e falou antes da pessoa. E gente, olha, início de transição de gênero é tão sensível para isso ser tirado de você, o momento de revelação ser tirado de você, sabe?
É ridículo, é absurdo, é violento, é um processo violento. Mas vamos lá, né? Já tinham meses que tinham saído essa notícia de que a Maia estava fazendo uma transição de gênero e por isso ela tinha sumido de tudo. Nesse meio tempo, ela fez uns posts assim nos stories do Instagram, meio que falando que. Meio que desmentindo, mas sem desmentir muito, assim, sabe? Umas coisas meio nebulosas, assim, mas, né, condenando as especulações que estavam fazendo a respeito da vida dela. Mas chegou o momento da gata e ela se revelou. Ela se revelou em um processo, assim, que durou pouco tempo. Foi esse ano que a Maia, ela sumiu das redes sociais. Acho que não ficou nem, sei lá, 3 meses sumida das redes sociais. E voltou transformada, voltou com um nome novo, o nome de Maia, e voltou com várias fotos, que são as que vocês estão vendo aqui, né? A gata realmente transicionou de gênero. E nisso que ela transicionou de gênero, muitas pessoas ficaram muito felizes por ela, né? Porque é um momento, assim, de recomeço. E, assim, qualquer transição de gênero é um ponto de coragem. Mas quando a gente fala de uma transição de gênero de alguém que é famosa, que tá fazendo essa transição de gênero, assim, já sendo uma pessoa conhecida, muito conhecida, com milhões de seguidores, aí exige mais coragem ainda, porque você vai ter que enfrentar, assim, muitos julgamentos absurdos, você vai ter que enfrentar a sombra do seu nome morto para sempre, você vai ter que enfrentar muita transfobia com material de sobra de quem você era antes. Então você precisa se preparar muito. A Maia, ela tomou o tempo dela, que foi um tempo considerado muito rápido para a maioria das pessoas. Como eu disse, foram poucos meses desde o momento em que a Maia sumiu das redes sociais até o momento em que ela voltou. E aqui vem o primeiro ponto de crítica que a Maia teve que enfrentar desde que ela anunciou que ela de fato transicionou de gênero. Os julgamentos por ela ter ido rápido demais. Bom, aqui eu tenho que dizer uma coisa. De fato, ela fez tudo muito rápido. Pelo menos tudo que foi físico que a gente viu foi muito rápido. A gente não sabe há quanto tempo que ela tá trabalhando isso psicologicamente, essa saída de armário. Então talvez ela já tivesse se resolvido toda psicologicamente e depois foi lá e só mudou o que ela sentia que precisava mudar no físico dela. Talvez nem tenha mudado ainda tudo. A gente não sabe ao certo quais foram todos os procedimentos que ela fez e tudo mais. E a gente também não sabe quais que ela ainda almeja fazer. Mas o ponto é que ela realmente fez tudo rápido aos olhos do mundo, aos olhos da internet. E, gente, vamos lá. É errado ela ter feito tudo muito rápido? Não. O corpo é dela, ela toma as decisões sobre o próprio corpo, ela decide quantos procedimentos ela quer fazer ou não, e a gata tem dinheiro para isso. Né? Quando a gente tem dinheiro, as coisas são muito mais facilitadas. Eu mesma não tenho dinheiro, e então as coisas não são tão facilitadas assim para mim, né? Tipo, sei lá, iniciei minha transição de gênero em 2016 e eu ainda não resolvi tudo que tinha para resolver. Resolvi o principal, fiz minha cirurgia de designação sexual que me deixou endividada por muito tempo e ainda estou endividadíssima. Nossa, como é triste pensar nas minhas dívidas. Mas a Maia não precisa disso, porque ela tem dinheiro. E eu tenho certeza que qualquer pessoa trans que tivesse dinheiro também iria fazer os procedimentos muito mais rápido do que de fato fez. Gente, se eu tivesse dinheiro em 2016, quando eu iniciei minha transição de gênero, nossa senhora, eu teria feito tudo num período de 1 ano, mais ou menos. Menos até. Não, acho que eu teria esperado 1 ano, porque eu iria esperar os hormônios fazerem os efeitos que eles tinham que fazer no meu corpo, para depois eu decidir o que precisaria fazer em questão de cirurgias. Mas isso sou eu, Samantha, é o meu pensamento. Então eu aguentaria 1 ano ali, só com os hormônios, antes de fazer procedimento cirúrgico, né? Eu, Samantha, teria aguentado. A Maia é a Maia não é a Samantha, e a Maia não é você que tá me assistindo. A Maia é a Maia. Ela decide o que ela vai querer fazer, quando ela vai querer fazer. Então, eu não vejo nenhum problema. A maioria de nós teria feito mesmo se tivesse recurso. A maioria de nós teria feito os implantes mamários, teria feito raspagem de pão de Adão, teria feito feminização facial, caso a pessoa sentisse necessidade, eu mesma não sinto, né? Teria feito até a cirurgia de designação sexual. Tudo num período de pouquíssimos meses se tivesse dinheiro para isso. Então,
essa é uma crítica que eu acho muito besta. Muito, muito, muito besta. Teve gente que falou que a Maia nunca nem deu indício, que ela vai se arrepender por ela ter feito essa transição tão rápida. Gente, nós não estamos dentro da cabeça da Maia para saber há quanto tempo ela questiona o gênero dela. E não é de hoje também que ela falava sobre ela ter pensamentos femininos e que se ela pudesse escolher, ela escolheria nascer uma mulher. Não é de hoje, já tem anos que ela falou isso publicamente na internet, em entrevista pro Pedro HMC. E ela já falou sobre isso outras vezes. Eu, Samantha, desconfiava que ela fosse uma pessoa trans? Não, porque eu não fico desconfiando isso de praticamente ninguém, né? Sei lá, muito raro olhar pra alguém e pensar, nossa, acho que essa pessoa talvez seja trans, hein? O momento ela transiciona. Muito raro pensar isso de alguém. Então, eu nunca pensei que a Maia pudesse ser uma pessoa trans, mas ela é. Pelo menos ela se identifica enquanto uma e ela transicionou. Se ela vai se arrepender no futuro ou não, nós não sabemos. Às vezes uma pessoa que faz uma transição de gênero em um período de 20 anos, desde o momento em que ela faz o seu primeiro procedimento ou começa a tomar o hormônio feminino ou masculino, enfim, até o momento em que ela realiza o seu último procedimento. Isso é garantia de que essa pessoa ela não vai se arrepender? Não é. Às vezes ela demora esse tempo todo e depois se arrepende. Eu conheço alguma? Não conheço. Não conheço alguma que se arrependeu depois de tanto tempo de transicionada. Não conheço, mas pode acontecer, a gente não sabe. Assim como pode acontecer de uma pessoa que, né, aos olhos do público fez uma transição de gênero muito rápida e que ela nunca se. Ela nunca, enfim, se arrependa. Ela nunca volte atrás. Ela se veja daquele jeito enquanto uma pessoa trans para sempre. Isso é possível. E só quem pode saber é a Maia. Só ela que tem acesso aos pensamentos dela. Só ela tem acesso a como ela se enxerga no mundo. O que a gente pode ter acesso da vida da Maia é aquilo que ela publica, é aquilo que ela mostra. Aquilo que é a atual expressão de gênero dela, que é feminina. É só isso que a gente tem acesso. Como ela se enxerga, a gente não sabe. Teve gente que, inclusive, ficou especulando que talvez isso fosse algum tipo de jogada de marketing e tudo mais. Gente, olha, assim, eu acho que você fazer várias cirurgias plásticas, você mudar de nome, você fazer uma transição de gênero por uma estratégia de marketing, assim, é ir muito além, né? É ir muito além. Porque se ela não tivesse mudado nada no corpo dela, se ela só tivesse, assim, mudado o nome nas redes sociais, usado umas roupas, aí, sei lá, até que poderia se abrir esse tipo de desconfiança. Esse tipo de desconfiança até que faria um pouco de sentido, mas não foi isso que aconteceu. Ela fez vários procedimentos. Por que alguém iria fazer procedimentos no corpo só por uma estratégia de marketing? Sei lá, isso não faz sentido. E, obviamente, também, muitas Radfen criticaram também a transição de gênero da Maia, porque elas criticam a transição de gênero de qualquer pessoa que faz uma transição de gênero. Então elas também criticaram e ficaram falando que agora ele vai ser visto enquanto mulher, né? Que agora ele, em 3 meses, ele agora é uma mulher e tudo, que isso é um absurdo e blá blá blá. Gente, a opinião de Radfin deve ser levada em consideração, né? Não deve. Quem é que leva a opinião de Radcliffe em consideração a não ser pessoas transfóbicas, né? A gente não leva. Então isso daí, ó, foda-se o que Radcliffe tá pensando. Dane-se, ninguém se importa, que morram todas. Então, ela ter transicionado tão rápido é uma coisa que só ela pode dizer. Até porque a Maia Massafera, ela não é uma adolescente, né? Então, ao mesmo tempo que pode-se dizer que ela transicionou muito rápido porque fez um processo em poucos meses, gente, ela também tá aí há mais de 3 décadas vivendo a vida dela, sendo lida enquanto um homem gay. Então, assim, essa transição, ela foi uma transição considerada tardia, foi uma transição já na vida adulta. Foi uma transição que aconteceu rápido no processo dela, mas foi uma transição que já aconteceu na vida adulta. A pessoa, ela demorou muito tempo para iniciar esse processo. Talvez ela só não queira sentir que está perdendo mais tempo. Talvez ela sinta que tenha perdido muito tempo nessas mais de 3 décadas anteriores e que ela quer recuperar esse tempo o mais rápido possível e por isso está fazendo as coisas rápidas aos nossos olhos.
mas talvez não sejam rápidas. E assim, ela não é a primeira pessoa trans, famosa e rica que faz uma transição de gênero que aos olhos da sociedade foi muito rápida, mas que fez isso tardiamente, vamos assim dizer. A gente tem a escrota da Caitlyn Jenner também, que, sei lá, foi tudo muito rápido também. Um momento as pessoas a viam enquanto um cara ex-atleta e que era casado com as Kardashian, e pouquíssimo tempo depois tinha uma capa de revista escrito Me chame de Kathleen, com a foto dela ali na capa, e já com procedimentos estéticos no corpo e tudo mais. Então, assim, não é a primeira vez que a gente viu isso acontecendo. E aqui, eu acho que o debate que a gente deveria estar travando não é o debate a respeito de será que ela vai se arrepender? Nossa, mas ela fez muito rápido. Nossa, mas ela não deveria fazer as coisas assim. Nossa, ela deveria ter esperado muito tempo antes de iniciar o primeiro procedimento. Nossa, mas a gente não deveria estar debatendo isso. O que a gente deveria estar debatendo era o acesso financeiro que ela teve para fazer uma transição de gênero rápida, né, com procedimentos estéticos, cirúrgicos, que são necessários para que ela se sinta confortável consigo, para que acalme a disforia de gênero dela, que ela tenha feito isso rápido, por ela ter acesso, enquanto muitas de nós, a maioria, sim, esmagadora de nós, e sim, eu fui redundante agora, não consegue, porque não tem dinheiro, porque não tem esse aporte financeiro e que precisa depender do SUS para conseguir fazer essas coisas, mas precisa de uma fila de mais de 10 anos para conseguir fazer um procedimento. É isso que a gente deveria estar debatendo, mas sem culpabilizar a Maia por isso. Porque ela, né, tem o dinheiro dela, ela fez o rolê ali, beleza, show, tá certo, vai lá, seja feliz. Mas por que a gente também não pode ter acesso a isso? Por que a gente precisa esperar tanto tempo? Por que a gente precisa esperar 10 anos em uma fila para conseguir fazer um procedimento? Ou a gente precisa se endividar horrores para poder fazer um procedimento? Ou a gente nem tenha condições para se endividar para fazer um procedimento? Por que a nossa sociedade ela opera de uma forma tão injusta, onde a gente tem uma base tão massacrada, uma base de pessoas que não conseguem pagar por saúde, que não conseguem fazer uma transição de gênero saudável, com acompanhamento, em um período de tempo curto para poder aplacar esse sofrimento, enquanto uma minoria pequeniníssima consegue. Uma minoria numérica consegue. Isso é que deveria estar sendo debatido aqui, porque todas nós, e todos nós, e todes nós, deveríamos ter acesso a uma transição de gênero rápida também. Talvez não em 3 meses, porque acho que 3 meses realmente é rápido demais para a maioria de nós, né? Mas, sei lá, pelo menos em um período de 1 ano ter conseguido já aporte para fazer tudo, sabe? Para que quando a gente tomasse as nossas decisões, a gente conseguisse, sei lá, fazer todos os nossos processos, que são processos que envolvem a nossa saúde mental, que acalmam as nossas disforias e que nos dão chance de viver, que a gente conseguisse fazer esses processos em um período curto, para que a gente não sofresse tanto, para que a gente não se anulasse tanto, para que a gente não demorasse tanto a conseguir viver. A gente precisa de uma sociedade em que não exista um topo e uma base. Em que não exista um topo com, sabe, todos os privilégios médicos do mundo, enquanto tem uma base que mal consegue comprar uma cartela de Primogina ali na farmácia. Esse é que é o problema. A sociedade que a gente vive. E a gente deveria estar pensando em qual sociedade que a gente quer construir. Uma sociedade que não tivesse topo nem base. Uma sociedade em que todas as pessoas tivessem os mesmos acessos aos mesmos profissionais, aos mesmos mecanismos de manutenção de saúde mental. E, obviamente, não só, né, os mecanismos de saúde mental, mas também
a comida de qualidade, também a saúde física, né? Poder fazer atividades físicas, a poder viver e não sobreviver. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa. Então, você usar o caso da Maia para debater a desigualdade gritante que existe no nosso país, no nosso mundo, e também, né, dentro das comunidades trans, já que nós estamos inseridas nesse mundo e nesse país, eu acho válido, porque é um exercício que a gente tem que fazer. Quando a gente vê uma transição de gênero que foi feita em poucos meses, e a gente olha para quantas que acabam se matando no meio desse processo porque não conseguem esperar mais de uma década por um procedimento que salva a sanidade delas, é algo que a gente precisa mesmo questionar, rever, mudar. Porque a sociedade que a gente vive é que é podre. Ela é o problema. E não a velocidade de transição de gênero da Maia. A Maia usou o que estava ao alcance dela. Algo que qualquer uma de nós usaria também se a gente tivesse os mesmos recursos. Então não tem sentido questionar, não tem sentido condenar ou querer culpabilizá-la por um problema que é social, por um problema que é da nossa sociedade, por um problema que é das estruturas capitalistas da nossa sociedade. Sim, eu sempre trago para os problemas do capitalismo, porque o capitalismo é o problema. É o problema. O capitalismo e a sociedade hétero-cis-normativa que a gente vive, que estão muito interligados, né? Esses são os problemas. Não é a Maia que transiciona rápido. Não é a Caitlyn Jenner que transiciona rápido. Apesar de que a Caitlyn Jenner é um problema em vários outros aspectos também, porque ela é uma escrota, né? É uma escrota. Mas o problema não tá nessas pessoas em si. Não é um problema individual. É um problema social, estrutural. Isso aqui é o problema. Então, as pessoas ficarem ali querendo invalidar a transição dela de alguma forma, sabe? Marcando checklists ali, porque aí ela não esperou o tempo que deveria ter esperado. Ela. Gente, isso não faz sentido. Isso é burro. Isso é mirar no que não deveria estar sendo mirado, sabe? E se você, que tá me assistindo, que é uma pessoa trans, que tá na luta há muito tempo para conseguir ter acesso a uma saúde de qualidade, para conseguir fazer os procedimentos que você precisa fazer, não tem por que você sentir que a Maia seja menos trans do que você por ela não ter passado pelas mesmas dificuldades, pelas exatas mesmas dificuldades que você. Não tem sentido você ver na Maia um problema, sendo que assim, o problema não é ela. Você pode sim olhar para Maia e ver o quanto que o nosso mundo ser desigual é horrível. Mas não individualizar isso na pessoa dela, sabe? É um problema de estrutura da nossa sociedade. Estruturas que precisam ser revistas. Então, em vez de, sei lá, ficar tentando invalidar a gata, pega a sua foice e o seu martelo e vamos tentar mudar essa sociedade. Provavelmente a gente não vai ver a mudança em si, né? Mas a gente vai pavimentar algo para que as próximas gerações possam experimentar o que a Maia experimenta, por exemplo. Né? Possam também conseguir fazer uma transição em poucos meses. Aplacar todo o seu sofrimento interno em poucos meses. Em um ano, tá? Acho que poucos meses também é demais. Mas talvez em um ano já conseguir ter acesso a tudo. Enfim. Eu espero muito que a Maia seja muito feliz na sua transição de gênero, que tudo ocorra muito bem e que agora ela esteja de fato encontrando a paz interior que ela precisa encontrar. Porque toda pessoa precisa. Então espero que agora ela esteja bem e que ela tenha uma transição que seja de muito sucesso para ela. Então, Maia Massafera, bem-vinda à nossa comunidade trans. E você, que tá aí assistindo, o que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo, mas por favor, não faça nenhum comentário que seja assim, sabe, depreciativo para a transição da gata.
Vocês não são essas pessoas, não criei vocês pra isso. Mas comentem aí o que vocês acham de todas essas discussões aqui, desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é legal e vai recomendar para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.